Bíblia em João, capítulo 4. Chora canção da chocará. O Senhor está nos curando nessa manhã, fazendo-nos perseverantes para combatermos o bom combate, transformando nossa fraqueza em força, nossa tristeza em alegria, nosso pranto em folguedos, tirando o espírito angustiado, colocando sobre nós vestes de louvor. Ele está aqui. João capítulo 4, versículo 27. Deus vai trazer um domínio sobre nós completo. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, diz Gálatas capítulo 5, versículo 23. O Senhor está nos dando nessa manhã domínio próprio sobre as nossas fraquezas, sobre imperfeições que muitas vezes nos impedem de conquistar a nossa coroa, como o sono, a preguiça, a busca excessiva aos prazeres deste mundo. Nessa manhã o Senhor vai nos curar da gula, controlar o nosso apetite, para nos dar graça para jejuar. Amém? Quantos gostariam de ser obedientes no jejum? Aleluia. Irmãos, é incrível como as pessoas hoje têm uma grande dificuldade com a comida. Acho que as revistas mais vendidas hoje são as revistas que falam de dietas. Emagreça 3 quilos em uma semana, 4 quilos em uma semana, né? O Brasil é o país hoje que mais vende medicações como Desobese, Nofepramona, Femproporex, medicações derivadas da morfina, são verdadeiras drogas. E eu acho triste ver um filho de Deus que às vezes precisa disso para dominar o seu apetite e perder peso. Deus vai nos dar nessa manhã controle sobre o nosso apetite, amém? De maneira que nós vamos comer aquilo que é necessário para a nossa alimentação. Vai trazendo domínio, porque o jejum, ele nos traz autoridade espiritual. E o diabo sabe disso. Não foi à toa que para receber os 10 mandamentos, Moisés ficou 40 dias em jejum no Monte Sinai, junto com o Senhor, para receber a revelação dos 10 mandamentos. E parece uma coisa pequena, mas muitas vezes nós chegamos em casa cansados do trabalho, e o Espírito Santo, talvez você saiu do domingo, aquele culto assim, maravilhoso, você disse: Senhor, essa semana eu vou jejuar a semana inteira, né? Aí você sai de manhã para trabalhar, beleza, tranquilo. Chega na hora do almoço, você está morrendo de fome, você vai lá, dá só aquela beliscadinha, né? Com quem já aconteceu isso? Comigo também, né, irmãos? Isso nunca aconteceu, eu sou pecadora e aconteceu várias vezes. E interessante que quando eu fiquei grávida da minha primeira gravidez, nosso segundo filho, primeiro foi adotivo, o segundo foi gravidez. Mulher grávida sente muita fome, né? E o dia que o Josué nasceu, eu estava com 87 quilos, você imagina?
1,5 m com 87 quilos, né? E foi interessante porque eu senti o que uma pessoa gorda sente. A neném já tinha nascido, todo mundo, você está de quantos meses? Eu falava, não, o neném já nasceu, isso aqui é gordura mesmo. Né? Irmãos, não é fácil ser gordo. E não é fácil emagrecer. E não é fácil ter domínio sobre a nossa boca. E no dia que Deus me falou sobre o sono, sobre a preguiça, sobre os prazeres, que eu estava falando ontem, Deus me falou sobre a comida. A gente pode às vezes deixar de cumprir a nossa carreira em Deus por falta de domínio da nossa boca. E o Senhor me fez meditar aqui em João capítulo 4. Eu precisava de um relógio. Tinha um relógio. Alguém me peça um relógio, por favor, ou um celular, só para me ver as horas. Todos conhecem aqui essa história. A história da mulher samaritana. Obrigada, viu, meu irmão? A história da mulher samaritana. Jesus havia caminhado um bom pedaço com os discípulos. E diz a história, os historiadores, que Jesus caminhava em torno de 14 quilômetros por dia. Ele devia ter um preparo físico assim muito bom, né? Eu imagino. E com certeza eles estavam com muita fome. E mesmo cansado, com muita fome, Jesus, então, com muita fome e muita sede, para diante daquela mulher. Queria que o Neto continuasse tocando, se o dedo dele não aguentar. E é gostoso ver o Neto tocar, né, irmãos? Ele toca violão de noite, é incrível. Por isso que é bom no que faz, né? Faz com excelência. E eu imagino um calorão daquele de Israel. A areia quente no pé. Jesus era nazireu. Alguns nazireus andavam descalços, tinham cabelo comprido, não podia cortar o cabelo. Aquelas vestes que eles usavam. Acompanhado dos discípulos, Jesus falava muito. O tempo todo ele estava ensinando. Ensinar cansa. Falar cansa. Mas Jesus, naquele auge daquele cansaço, daquela sede, antes de comer, olha o que acontece aqui. João 4, versículo 27. Naquele momento, os seus discípulos... Porque então ele chegou na beira do poço de Jacó. Ele falou assim, olha, vocês vão buscar comida na cidade, que eu vou ficar aqui. Então os discípulos foram buscar a comida e voltaram. Quando eles voltaram, encontraram Jesus conversando com a mulher samaritana. Eu estou com a versão NVI, talvez vai ser um pouco diferente da sua. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. A mulher chegou lá, foi logo evangelizar. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele. Mestre, come alguma coisa. Pelo amor de Deus, come. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Você pode repetir essa frase comigo? Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Diga assim comigo, Pai, dá-me de comer nessa manhã que eu não conheço. Então os discípulos disseram uns aos outros, será que alguém trouxe comida? Olha a mente dos discípulos, mas eles não estavam entendendo nada. Ô mente carnal. Versículo 34, disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Queridos, há uma comida melhor. Há uma comida melhor. Há uma comida
E essa comida, ela não é pizza. Saia da prisão, da glutonaria nessa manhã, em nome de Jesus. Você vai receber agora, nesse momento, graça para ficar 3 dias de jejum. 7, 21, 40 dias. Digam assim comigo: há uma responsabilidade na minha comida. Escreva isso no seu caderno, que a gente esquece. Por isso que a Bíblia teve que ser escrita, porque senão a gente esquece. Irmãos, eu tremo diante de Deus, porque é uma responsabilidade profética. Parece uma coisa simples, mas não é simples. Eu tenho certeza que a partir de hoje haverá dias que o Espírito Santo vai te dizer: não come. Você vai acordar de manhã, vai ter aquele cafezinho na mesa da sua casa, aquele pãozinho com manteiga, e o Espírito Santo vai te dizer: não come hoje não. Receba um coração obediente em nome de Jesus. Ou então o Espírito Santo vai te dizer: põe 4 colheres de arroz, 4 de feijão, 2 pedaços de carne, umas 3 rodelinhas de tomate, 2 folhas de arroz, de alface. Tá bom, é suficiente. Toma um copo de suco, não toma 2. Come um pão de queijo, não come 5. Irmãos, glutonaria é pecado. Provoca uma doença, que é a obesidade. Uma vez eu conheci um crente, que ele chegou a ter uma fratura de uma vértebra da coluna, devido ao peso. Levante suas mãos para o céu e diga: há uma comida melhor. Repita comigo: o domínio próprio do Espírito Santo. Diga assim comigo: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou até concluir a sua obra. Irmãos, vamos lá para Daniel. Eu fico pensando, se alguns homens da Bíblia não tivessem sido tão obedientes, o que seria de nós hoje? O que seria de nós hoje, irmãos, se Moisés, se Noé, por exemplo, não tivesse construído a arca? O que teria sido de nós se Moisés não tivesse, se Noé, perdão, não tivesse sido tão obediente numa tarefa tão difícil? Escreva no seu caderno: Deus nos dá tarefas difíceis. Deus nos dá tarefas difíceis. Mas junto com essa tarefa, Ele nos concede a sua graça. Ele disse para o apóstolo Paulo: Senhor, mas eu espinho na minha carne. Mas ele falou assim: Paulo, a minha graça te basta. Só obedece. Irmãos, uma vez Daniel, de cara quando Daniel foi chamado para a obra, Deus já falou para Daniel: olha, de cara você já vai ver uma vida de jejum. Você não vai comer nenhuma iguaria, você não vai comer nada de muito bom, porque a sua vida vai ser uma vida de jejum, e eu tenho muitas coisas para te revelar. E uma vez Daniel estava na beira do rio Tigre, em jejum e oração, 21 dias, comendo legumes e verduras. No final daqueles dias, a Bíblia diz que um príncipe do exército do Senhor apareceu para Daniel. E o que foi, quantos se lembram do que foi que aquele príncipe do exército do Senhor disse para Daniel? Eu estava a caminho desse lugar,
mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Diga assim comigo, 21 dias. Era exatamente o período em que Daniel estava de jejum. Entendeu? Deus precisava de um homem de jejum naquele período, para que o enviado do céu pudesse sair do céu e pelejar nas regiões celestiais, a favor do que Deus queria fazer ali na Babilônia. Mas Deus precisava de um homem que jejuasse durante 21 dias. Vamos dizer novamente, há uma responsabilidade naquilo que nós comemos e falamos com a nossa boca. Entende, querido? Jesus estava muito cansado. Com certeza com muita fome. Mas a mente natural dos discípulos não conseguia entender o nível de responsabilidade sobre o qual Jesus estava envolvido ali com aquela mulher e a cidade de Samaria naquele momento. Havia uma vida sendo salva naquele momento. Havia uma mulher adúltera, conhecida naquela região, sendo liberta naquele momento. Haviam pessoas que ela saiu para evangelizar. O coração de Jesus não estava preocupado com o que ele ia comer e beber naquele momento. O coração de Jesus estava envolvido com aquelas almas. Querido, com o que o nosso coração está envolvido? Essa é a questão. A nossa mente, ela não pode estar ligada às coisas terrenas. Deus não te pôs para trabalhar onde você trabalha em vão. Deus te pôs para trabalhar onde você está, porque ali você vai ganhar almas para Jesus. A padaria onde você passa todo dia, o supermercado onde você vai toda semana, a farmácia onde você vai, o hospital onde você vai, o lugar onde você faz sua caminhada. Deus te chamou para ter a disciplina de um bom soldado de Cristo. O apóstolo Paulo diz para olharmos para os atletas. Quantas horas por dia um nadador nada? Quantos quilômetros por dia, por semana, um corredor corre? Eu me lembro, falo isso, irmãos, porque eu já desobedeci demais. Já desobedeci muito. E uma vez que eu desobedeci, que eu nunca vou me esquecer dessa desobediência. Eu já contei isso em outros intensivos. E tenho pedido para Deus me disciplinar nesse sentido. Uma vez eu morava lá em Curitiba e estava dormindo e eu tive um sonho. Na verdade não foi um sonho, foi uma visão. Que um carro descia uma rua numa Kombi. Enquanto ele descia essa rua, era uma descida realmente do fundo da minha casa, um outro Opala preto vinha em direção à Kombi, batia. E nisso vinha um senhor idoso atravessando a rua com uma criança. E nesse envolvimento desse acidente, esse senhor com esse bebê eram atropelados e morriam. E eu tive assim, acordei de madrugada, aquela visão. E o Espírito Santo me disse, ora por isso. Eu com muito sono, levantei, né, fiz aquela oração assim de fé, né? Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo todo acidente nessa esquina, em nome de Jesus, amém. Deitei. Irmãos, 7 da manhã, eu ainda nem tinha saído para a faculdade. Uma Kombi vinha na descida, um Opala vinha na avenida, um velhinho vinha com uma criança. O acidente aconteceu exatamente da forma como o Senhor havia me revelado. Mas o meu sono, a minha preguiça, a minha desobediência me impediram de orar como eu deveria ter orado por aquela situação. Olha, tem coisas que acontecem e Deus vai cobrar o sangue da nossa mão.
Nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade. Daniel, ele entendeu a responsabilidade. Ele entendeu que ele moraria num palácio lindo, que ele seria praticamente o governador de Babilônia, junto com Nabucodonosor, um rei inteligentíssimo, poderosíssimo. Depois, junto com Dario, Daniel caiu na graça do rei. Tinha ali tudo bom e do melhor, mas Deus sabia que podia colocar Daniel naquela situação de honra, porque o coração de Daniel não estava envolvido. Ele entendeu que a missão dele no reinado daqueles reis era uma missão espiritual. Querido, nós estamos envolvidos no meio de uma missão espiritual. Provérbios diz assim: se tu estás diante do rei, passa uma faca na tua garganta, se és homem glutão. A questão é, nós não gostamos de ser violentos com nós mesmos, irmãos. Não fomos educados, treinados para obedecer. Temos uma grande dificuldade em obedecer. Mas eu peço ao Senhor que a adoração que nós erguemos aí nessa manhã traga em nós tanto amor por Ele, e esse amor gera em nós esse nível de obediência. Senhor, que o nosso amor por Ti nos leve a sermos obedientes como Daniel foi. Uma vez Deus disse para Josué: Josué, convoca toda a congregação de Israel, as crianças, os bebês, põe todo mundo para jejuar, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Irmãos, o que teria sido de Esther e do povo de Israel? Amã estava disposto a dizimar os judeus. Olha o nível de responsabilidade de Mordecai e de Esther. Satanás sabia que depois Jesus nasceria daquele povo. Então Satanás sabia que se ele acabasse com os judeus, ele impediria o nascimento de Jesus Cristo de Nazaré. Mas Mordecai, ele entendeu o nível de responsabilidade. Falou: Esther, vamos orar, minha filha, porque senão nós vamos ser destruídos. E Esther, então Deus fala ao coração dela, e com 3 dias de jejum, uma nação inteira foi liberta. 3 dias de pano de saco, de jejum e de humilhação. Repita novamente comigo: há uma responsabilidade naquilo que eu como. Amém, querido? O que teria sido se Josué não tivesse jejuado? Se Esther não tivesse jejuado? Se Daniel não tivesse jejuado? Se Moisés não tivesse jejuado? Querido, João Batista comia o quê? Gafanhoto e mel. Irmãos, diga assim comigo: há um segredo. Há uma comida para ser comida. Jesus disse para os discípulos: há uma comida para ser comida. Almas. Irmãos, nosso coração, nosso intestino, nosso ventre, ele tem que gemer por essas almas, querido. E aquela costela maravilhosa que vai fazer na sua casa domingo assada, ela não pode impedir você de conquistar a sua coroa. Nosso país é um país de muita fartura de alimento. E nós temos tropeçado nisso, não é verdade? Quem aqui sinceramente tem tropeçado nisso, como eu tenho? Nós tropeçamos. Mas nós vamos ser curados nessa manhã. Nós vamos ser libertos dessa fraqueza nessa manhã. Do excesso de comida. Irmãos, olha no lixo da sua casa e observa o tanto de comida que vai para o lixo. Tanto de verdura que se perde na geladeira, não é verdade?
É uma comilança, uma comilança, uma comilança, uma comilança, uma comilança. E vai comida pro lixo. Glutonaria é pecado. Irmãos, o Brasil, todos os anos, alimenta o principado da glutonaria. Quem é? O rei Momo. Em que país que acontece isso? Há uma força espiritual sobre os brasileiros que nos faz comer muito. Eu disse que eu não ia ficar falando de batalha espiritual, vou acabar falando um pouco. O Brasil hoje, mais de 60% das nossas crianças são obesas. Por quê? Porque todo ano, no carnaval, eles pegam um ser humano, um pobre coitado, faz ele comer, durante um ano, para ver se ele passa de 200 quilos, para ele ser o rei do carnaval. E a chave da cidade é entregue para quem, querido? Diga para o seu irmão entender. Por que você come demais? Irmãos, há uma força demoníaca nisso. Que coisa mais ridícula. Pega o pobre coitado, faz ele comer igual um porco. E entrega o governo da cidade na mão desse demônio. Mas eu creio que a unção que Deus trouxe que hoje de manhã já te libertou disso em nome de Jesus. Não é à toa que Pedro fala assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Toda vez que eu olho para a geladeira que me dá vontade de comer, eu falo assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me arregimentou. Repita esse versículo. Pega essa receita para você, se você quiser. Ela está funcionando para mim. Meu marido tem uma disciplina incrível para jejuar. Quando ele falar que vai ficar 7 dias sem nada, ele fica sem nada. É incrível. Uma vez nós fomos de férias para Canoa Quebrada, lá no Ceará. A gente morava no Rio Grande do Norte. E ele estava em 64 dias de jejum, comendo um pão francês por dia e 3 copos de água. Irmãos, os camarões lá são dessa largura, assim. Camarão tipo exportação. Como é que chama aquele camarão? Como? Tem um nome lá. Itu, esqueço mesmo. Pois ele não comeu um camarão, sentado com a gente na mesa. Falava: Jesus, honra esse homem. No final daquele jejum de 64 dias, ele rapou a cabeça e a barba. Ficou 64 dias sem fazer a barba e o cabelo. Ele fez jejum do profeta Ezequiel. E jogou o cabelo dele pela cidade. Hoje existe um avivamento naquela cidade. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Norte. Uma cidade que não era nada, era uma cidade do sertão, no meio do Rio Grande do Norte, pobre, inexpressiva. Hoje tem hotel 4 estrelas, se tornou um ponto turístico do Rio Grande do Norte. E hoje nós profetizamos lá que caravanas de adoradores iam subir aquela serra para adorar a Deus. Hoje caravanas de pessoas sobem aquela serra e vão adorar a Deus naquela cidade. Mas porque um homem foi responsável no jejum de 64 dias, comendo um pão e 3 copos d'água por dia. Há uma comida melhor. A comida da obediência. Você com o corpo mais leve, você vai se sentir melhor. Há transtornos emocionais intimamente ligados à comida. A bulimia, a anorexia. Pessoas que sofrem decepções e muitas vezes começam a engordar. A cura, querido. Essa cura não está na farmácia.
Apesar de ter remédios, plantas hoje muito boas para isso. Essa palavra, ela cura, ela lava, ela santifica. Se tristeza é o seu problema, o Salmo 119 diz que na tristeza Deus faz melhor o coração dos homens. O salmista diz: foi-me bom ter passado pela aflição, para que conhecesse os teus decretos. A tristeza faz bem, irmãos. Mas isso é outro assunto. Mas a tristeza também faz parte da vida do crente. Mas a alegria vem pela manhã. Mas há tempo de chorar. Se você engordou por tristeza, talvez seu marido te traiu, ou talvez sua esposa te traiu, talvez a vida não siga do jeito que você queria. O cheiro das águas do Senhor podem te curar. Amém? Quantos vão ter controle sobre a sua boca? Põe a mão no seu coração e diga: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade daquele que me arregimentou. Vamos fechar os olhos. Ao cheiro das águas brotarás, como planta nova, florescerão, seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverás. A esperança para nós, para mim. A esperança para o ferido, como árvore plantado, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. Para nós, a esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas, como planta nova, uma planta nova, florescerão, seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverás. Papai, o Senhor enviou Emanuel para morrer na cruz pelos nossos pecados. Certamente levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas aflições, todas as nossas maldições, todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
pedirmos pelos nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Compadece-te das nossas fraquezas, Jesus querido. Intercede por nós essa manhã diante do Pai. Perdoa, Senhor, a nossa glutonaria, a nossa desobediência, nossas palavras torpes. Perdoa-nos. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se não cessarão os seus frutos e viverão. Oh, Nasharacai, que bálsamo de Gileade desça sobre nós agora. Recebe o bálsamo de Gileade. Te amamos. Ainda bem que o Senhor conta conosco. Eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Obedecer a Deus é sempre melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Eu vou obedecer. Obedecer a Deus é sempre melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Oh, ainda bem que estes homens obedeceram, Senhor. Que bom que Noé obedeceu, que Abraão obedeceu. Ah, Jesus, que bom que Jesus obedeceu. Nós que nem queremos ser obedientes. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Fazei discípulos em todas as nações da terra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. É melhor, existe uma comida melhor, existe um caminho melhor, o caminho da obediência, o caminho da cruz. Quem quer seguir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Obedecer a Deus é sempre melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz.
Aleluia. 10 horas em ponto, ó, sou obediente. Amém. Acho que vai ter um intervalozinho, né? De uns 5 minutinhos.